meu envolvimento com o Aquário do Pantanal iniciou-se quando eu participava da Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento da Ciência e Tecnologia, e naquela época eu era superintendente em Ciência e Tecnologia. Lá então o que a gente estava fazendo era organizando e planejando a ciência e tecnologia no Estado. Naquela época nós criamos, isso foi de 2008 a 2010, naquela época nós criamos dois programas de ciência, tecnologia e inovação no Estado. O Bioenergia, que era o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação em bioenergia do Mato Grosso do Sul, e o BioATMS, que é o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação em biodiversidade do Mato Grosso do Sul. O BioATMS, então, ele basicamente orienta todos os projetos estratégicos que precisam ser desenvolvidos no Estado para que o Estado consiga o desenvolvimento econômico a partir da biodiversidade de forma sustentável, de forma a preservar essa biodiversidade. Os pesquisadores envolvidos sugeriram que o alcance do Aquário do Pantanal fosse além de simplesmente um instrumento ou um equipamento turístico, mas que também fosse um equipamento ou uma plataforma científica, de divulgação científica e de educação ambiental. Então, dessa forma, a gente preparou um programa ou uma infraestrutura que precisaria ter no Aquário do Pantanal, para que o Aquário do Pantanal fosse, então, aí esse empreendimento que a gente chama de turismo científico, quer dizer, um empreendimento que tem uma característica de turismo, mas também tem uma característica de ciência, tecnologia e inovação. O aquário, antes de tudo, ele é um centro que vai ter várias informações dentro dele, além claro, do aspecto da biodiversidade aquática, seja de flora e fauna, né, que estarão nos tanques. Dessa forma, o que a gente fez? Além da galeria de aquários que existe, que já estava previsto no Aquário do Pantanal, a gente incluiu aí mais dois componentes importantes. Um componente importante que seria o Centro de Desenvolvimento e Divulgação Científica e o Centro de Negócios. O Centro de Desenvolvimento e Divulgação Científica, ele é então composto por três núcleos, ou por três subcomponentes, digamos assim. Um componente que é a Biblioteca Digital da Biodiversidade. Teremos um espaço físico, onde terão todas as produções bibliográficas relacionadas à biodiversidade do Estado, principalmente Pantanal, estarão presentes fisicamente. Todos os resultados obtidos de pesquisas serão disponibilizados também ou impresso, né, na biblioteca física, ou virtualmente. A ideia é que essa biblioteca seja também um espaço virtual. Além disso, o centro de pesquisa, então, que é um centro de pesquisa em biodiversidade aquática, que é um centro de pesquisa que vem a complementar já a infraestrutura de pesquisa que existe no Estado. Na verdade, o aquário será um ponto de referência para uma criação de uma rede de pesquisas. E o aquário, então, vai funcionar como um grande centro nucleador dessas pesquisas. Ele vai funcionar, então, vai ter uma estrutura de vários laboratórios, laboratório de biologia molecular, de ecotoxicologia, um laboratório mais da parte de comportamento. Então, esses diferentes laboratórios, eles vão gerar uma capacidade de nuclear pesquisadores de diferentes instituições, né, que vão, então, atuar no aquário. Propôs a criação desse laboratório, ou desse centro de pesquisa, de forma a complementar a infraestrutura, ou seja, que equipamentos que estão faltando, qual tipo de desenvolvimento que ainda quando a gente precisa aqui, a gente tem que ir para fora, ou os pesquisadores, ou mandar material para fora para análise, etc. Então esse centro de pesquisa foi criado com essa característica. E além disso, a gente tem o Museu Interativo da Biodiversidade. Antes da bateria dos grandes aquários, nós temos um museu de biodiversidade, que vai mostrar para as pessoas com técnicas de museografia do mais alto nível, da mais alta qualidade, a importância, o funcionamento e o conceito, né, de como o homem lida, como o homem está inserido em todo esse grande
patrimônio natural que é a biodiversidade. O projeto de cenografia, então, envolve cada um dos tanques com um tema. Então, nós começamos a fazer uma viagem pelo Pantanal, como se fosse a partir do Planalto. Então, no Planalto nós temos as veredas, onde a água infiltra e aí ela carrega o sistema, depois a água ressurge, como se fosse nas ressurgências de Bonito. Na sequência, essas águas caminham em direção ao Pantanal, vão em direção ao Pantanal, através de rios encachoeirados. Depois você tem um rio de grande porte, desses rios como o Formoso, lá em Bonito, né? E na sequência você vai, passo a passo, evoluindo ou mudando de ambientes até chegar na planície alagável do Pantanal. Há uma sequência lógica dos aquários, né, dos tanques. Então a gente conhece a fauna local e depois a brasileira, para depois chegar na fauna internacional. Outras espécies de outros locais do mundo, também de água doce, serão colocadas nesse espaço. E depois a gente tem ainda o último componente, que é o centro de negócios, que é, olha, eu desenvolvi conhecimento, tá certo? E esse conhecimento, ele pode ser transformado em algum produto que pode gerar negócios ou pode mudar rumos de negócios já existentes no Estado. E, portanto, promover o desenvolvimento econômico, gerar renda, promover a inclusão social, né? Ao mesmo tempo que protege essa biodiversidade, que protege esse patrimônio natural. Então, 80% do aquário é com concreto autoadensável. E a palavra autoadensável quer dizer que ele adensa por si só. Ele entra na forma e toma a forma da forma pelo peso próprio, sem necessidade de qualquer adensamento. Quer dizer, não necessariamente mão de obra para ser colocado esse concreto, como num concreto convencional, que você precisa de adensar, que seriam batidas nesse concreto para ele entrar na forma. Ele não, ele entra por si só, sem necessidade de mão de obra qualificada. Essas estruturas são estruturas espaciais. Elas são fixadas na estrutura de concreto, que faz as estruturas espaciais, são todas parafusadas. Cada conexão de parafusos são diferentes, uma não encaixa nenhuma nas outras. Todos os vidros são importados também da Espanha, como a estrutura também são importadas da Espanha. Em volta dela será revestida com acabamento de metálico vermelho, para ficar igual a estrutura do arquiteto. Já trabalho há um bom tempo de encarregado de obras e fomos designados para fazer essa parte aqui do Aquário do Pantanal, que é o tanque 15, né? Que era um dos que estavam assim, sem, digamos assim, a parte mais complicada que estava sendo, né? Mas agora, pelo que eu estou vendo, já está no final, né? Então a gente está muito satisfeito de ser convidado e já estarmos já nos finalmente da obra, né? E vamos deixar nossa marca aqui, vai ser muito bom porque vai ter história para contar para filhos e netos, né? Pela grandiosidade da obra. Os peixes que vão compor, né, o plantel de peixes do Aquário do Pantanal, majoritariamente eles não são de aquariofilia, eles não são de piscicultura, eles são selvagens. Eles não são criados ainda em cativeiro, eles não são criados em ambiente controlado, eles são criados, eles existem nos rios do estado. Esses peixes, se a gente pegar esse peixe no rio e colocar nesse ambiente, ele vai ter alguns problemas, ele pode morrer ou ele pode ter um comportamento atípico. Como a gente quer representar quer que esses peixes tenham um comportamento típico deles na natureza, nós estamos, na verdade, replicando o habitat desses peixes, exceto a transparência da água. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar por um processo de quarentena. Então, a quarentena é aquele espaço onde a gente vai capturar esses peixes e vai trazer para esse espaço, vai tratar esses peixes, vai ambientar esses peixes a um ambiente de aquário antes de colocar ele definitivamente no aquário. O desafio maior é para os peixes selvagens, mas mesmo aqueles peixes que não são os peixes selvagens, aqueles que vêm de piscicultura ou que são comprados aí no mercado de aquariofilia, também esses peixes têm que passar por um processo de aquarentenamento.
O sistema de suporte à vida de um aquário, como esse que nós estamos participando aqui em Campo Grande, dos elementos técnicos, ele é altamente complexo. Ele tem desde aspectos da filtragem e manutenção da qualidade de água. Então você tem a água circula, todos os tanques terão sistemas independentes de circulação e cada volume de cada um tanque circula pelo sistema de filtragem em 1 hora. Então, um aquário de 80 mil litros ou um aquário de 1 milhão de litros tem filtros proporcionais que permitem que todo o volume de água seja filtrado num intervalo de 1 hora. O outro elemento do sistema de suporte à vida é a própria iluminação, que é uma iluminação cenográfica. Sim, ela vai favorecer determinados elementos, dar uma qualidade de iluminação bastante plástica, mas ao mesmo tempo funcional aos ambientes. É um outro elemento, então, do sistema de suporte à vida. Um outro elemento do sistema de suporte à vida, um terceiro, seria a própria cenografia, que imita com alto grau de fidelidade os ambientes naturais. E, finalmente, a parte de alimentação, que é essencial, né? Você tem que ter todo o provimento de comida para que os peixes, sejam eles herbívoros, carnívoros ou onívoros, dependendo da sua biologia, sejam atendidos nos seus aspectos nutricionais. É um empreendimento sem precedentes no estado. Ele tem essa característica de atração turística, porque também vai ter isso, né? Quer dizer, o nosso turista vai começar a parar em Campo Grande, não vai direto aí do Pantanal e para Bonito imediatamente. Ele ainda vai parar aqui 1 ou 2 dias e vai fortalecer a rede hoteleira, a rede de alimento, a rede comercial da cidade de Campo Grande. A questão do espaço, da pesquisa aliada ao visual, isso vai trazer algo que possa de fato fazer com que as pessoas pensem na natureza de uma outra forma, não só de retirar, mas também de preservar o que lá está. Então, conhecer esses elementos da biodiversidade faz parte de um processo da sociedade ter essa ligação, esse conhecimento, esse vínculo para que ela proteja a biodiversidade. Então, o aquário, os aquários, de um modo geral, têm um papel de educação para a conservação extremamente relevante. Se você olhar o papel dos grandes aquários, ou mesmo dos zoológicos, que têm um papel similar em termos de mostrar a biodiversidade, a gente poderia pensar que eles funcionam como verdadeiras janelas de sensibilização ambiental. Eu nunca aprendi tanto como eu aprendi lá dentro. Porque lá a gente conseguiu colocar tudo novas tecnologias que o Estado nunca teve. Então, além do meu ganho pessoal, eu envolvi todos esses alunos que estão lá dentro. Além de envolver todos os alunos, a mão de obra ficou qualificada para o aquário também. E não vai ser para o aquário, vai ser para o nosso Estado. Então a gente tem um envolvimento tão grande e o ganho pessoal e o ganho tecnológico foi tão grande para nós que estamos envolvidos numa pequenez dentro daquele aquário, que eu acho que esse legado ninguém vai tirar, tá? É um conhecimento inédito. É importante a gente lembrar, né? O aquário que está sendo construído em Campo Grande é o primeiro aquário de categoria mundial da América do Sul. Existem perto de 40 aquários dessa categoria no mundo. Campo Grande entrará então para um seleto grupo de cidades que contenham esse tipo de equipamento, né? Que conterão esse tipo de equipamento, um aquário então de categoria mundial. A gente está falando de uma ordem de grandeza de 6 milhões de litros de água. A título de comparação, o maior aquário que opera na América do Sul hoje é o aquário do Guarujá, com 500 mil litros. A gente está falando em 12 vezes mais do que o maior aquário que existe no Brasil. E tem esse papel aí de tentar dizer, olha, nós temos aqui no estado um conjunto muito grande de biodiversidade, uma biodiversidade muito rica, e a gente está usando isso muito mal, está usando pouco e mal. A gente precisa usar isso muito e bem. E o aquário, então, ele vem com essa missão, né, de ajudar a gente a mudar esse patamar de uso da nossa biodiversidade.